Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Almeida, eu sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduando em neurociência e neuropsicologia, e hoje nós vamos falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. O que é essa linha da psicologia, qual que é a importância dela, por que é tão relevante a gente conversar sobre isso, e esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou chamar de TCC para todos, cujo objetivo é que vocês conheçam mais sobre a prática da terapia cognitivo-comportamental e que vocês consigam aplicar essa ciência, que é atualmente a linha da psicologia com mais evidências científicas para trabalhar diversas questões, para que vocês consigam aplicar todo esse conhecimento e as técnicas na vida de vocês e que vocês consigam enxergar resultados tanto em qualidade de vida quanto em bem-estar e ajudando vocês a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então esse é o objetivo do vídeo de hoje, fica aqui até o final. Então, o que é a terapia cognitivo-comportamental, também chamada de TCC? A TCC ela surgiu lá na década de 60 com o Dr. Aaron Beck, que era psiquiatra e psicanalista, e ele costumava atender os seus pacientes com a abordagem da psicanálise, mas ele viu também que a psicanálise não conseguia englobar uma série de questões que ele começou a perceber. Uma dessas questões que ele começou a perceber com pacientes com depressão, ele começou a ver que esses pacientes eles tinham vários padrões de pensamentos. Basicamente, todos esses pacientes com depressão tinham o costume de enxergar o mundo de uma maneira parecida, de enxergar a si mesmos de uma maneira parecida e de enxergar o seu futuro também de uma maneira muito semelhante. E ele viu que nenhuma linha da psicologia abordava de uma maneira sistemática essas questões dos pensamentos. E aí, ele começou então a desenvolver a terapia cognitivo-comportamental. Como que funciona a terapia cognitivo-comportamental? Ele entendeu que todos nós temos diversos padrões, todo ser humano tem diversos padrões na nossa vida, tanto padrões de comportamento, quanto padrões de vestimenta, padrões de diversos tipos, de personalidade. E um desses padrões é que todas as pessoas possuem diversos padrões de pensamentos, que ele chama de crenças, né? Então são coisas que a gente costuma pensar com muita frequência, sempre que a gente se depara com situações razoavelmente parecidas a gente costuma ter os mesmos padrões de pensamentos, isso todo mundo tem. E ele foi percebendo que esses padrões de pensamentos geravam algumas consequências nas pessoas. Se você tinha um padrão de pensamento, por exemplo, autodepreciativo, de padrões de pensamento que envolvem uma questão de baixa autoestima, que envolve não confiar muito na sua capacidade. Então, se você tem esses padrões de pensamentos, ele foi observando que isso gerava algumas consequências, como, por exemplo, um humor deprimido ou um humor triste com frequência, reações físicas que têm a ver com isso, como, por exemplo, se sentir sem energia, se sentir com muito sono, se sentir sem vontade de fazer nada. E também padrões de comportamentos. Então, a pessoa que tem esses padrões de pensamentos ia gerando uma série de outros padrões de comportamentos também, e isso ia gerando um ciclo, onde a pessoa pensava algumas coisas, tinha determinadas crenças, isso fazia com que ela sentisse coisas, fazia com que ela tivesse reações físicas e fazia com que ela tivesse certos comportamentos, e todo esse processo fazia com que ela seguisse pensando a mesma coisa e que ela não conseguisse enxergar a vida, enxergar a si mesma de uma maneira diferente. E aí o Aaron Beck teve uma ideia genial na época, que foi a ideia de será que existe como a gente mudar o pensamento de uma pessoa, como a gente tentar trabalhar para essa pessoa tentar enxergar situações de uma maneira diferente, enxergar a si mesma de uma maneira diferente, e se a gente conseguir mudar como essa pessoa vê o mundo, vê a si mesmo, será que isso altera todo o resto? Suas emoções, suas reações físicas e seus comportamentos? Então foi com base nisso que a terapia cognitiva comportamental surgiu. Aaron Beck foi desenvolvendo esses estudos e ele viu sim que era possível que a gente trabalhasse durante um processo de psicoterapia ou durante a nossa vida de maneira geral, caso a gente tenha conhecimento dessas técnicas. Ele foi vendo que existia sim como a gente trabalhar essa mudança de pensamentos, essa mudança de crenças. Hoje em dia é muito falado de crenças limitantes e tem a ver com isso que a TCC descobriu na época. E conforme você ia mudando essas crenças, todo o resto mudava junto e você conseguiria, em vez de entrar num ciclo que vai fazendo com que você adoeça mentalmente, você conseguiria entrar em outros ciclos, estes ciclos que faziam com que você prosperasse, com que você crescesse, tanto profissionalmente, quanto na vida, quanto de saúde mental de maneira geral. Então, basicamente, foi com essa ideia que o Aaron Beck desenvolveu a TCC, e foi desenvolvendo técnicas para você conseguir mudar suas crenças, seus pensamentos, que ele também foi desenvolvendo várias outras técnicas e intervenções dentro dessa abordagem da psicologia que é fascinante. Existe uma frase que eu acho que resume bem qual que é a proposta e a ideia teórica da TCC,
que é uma frase de Epicuro, que foi um filósofo estoico, e ele dizia o seguinte: não são as coisas que fazem com que os homens sofram, mas sim as suas opiniões sobre elas. Ou seja, o que significa essa frase? Que não são efetivamente as situações que acontecem que fazem com que eu entre num processo de sofrimento ou num processo de adoecimento mental, mas sim, existe um processo intermediário entre o que acontece e como eu reajo. E esse processo intermediário é a nossa cognição, são as nossas crenças, e a gente mudando como a gente enxerga as situações, trabalhando como a gente vê a vida, a gente consegue melhorar muito as nossas reações sobre as situações e ter uma vida muito mais saudável, muito mais equilibrada, produtiva e até mesmo feliz. E por que falar sobre TCC é tão importante? Dentro da psicologia, a gente tem diversas abordagens, linhas teóricas, eu já falei um pouco sobre isso nos outros vídeos aqui do canal. E bom, dentre dessas abordagens teóricas, foram desenvolvidos muitos estudos para ver qual abordagem funciona mais para determinado problema, para determinado transtorno. E hoje a gente tem basicamente 3 abordagens da psicologia que são consideradas abordagens da psicoterapia baseada em evidências. Essas 3 abordagens são a terapia cognitivo-comportamental, que é essa que a gente está falando, tem a ACT, que é chamada de terapia de aceitação-compromisso, e a terapia comportamental dialética, que é chamada de DBT. Para vocês terem noção, a TCC, que é essa que a gente está conversando, ela é responsável por basicamente mais de 90% dos transtornos mentais ser considerada o tratamento mais efetivo para a grande maioria dos transtornos mentais. Ou seja, ela é o tratamento que se mostrou, com base em pesquisas científicas, com base em uma série de estudos, se mostrou a mais eficaz para trabalhar quase todos os transtornos mentais que hoje existem. E os outros 10%, que se dividem ali entre as outras 2 teorias, que são a ACT e a DBT, esses outros 10% vêm dessas 2 abordagens, mas essas abordagens elas vieram da TCC. Ou seja, primeiro você precisa entender sobre TCC para conseguir entender um pouco sobre DBT e ACT. Então, por isso que a TCC é tão importante, e hoje a gente sabe, e a gente tem estudos sobre isso, que você compreender o básico sobre a TCC, sobre toda essa base teórica da psicologia, e você entender também algumas técnicas, hoje a gente sabe que isso ajuda muito a você prevenir e promover saúde mental, tá bom? Então, hoje tem muitos estudos que são feitos, às vezes em escolas, ensinando essas técnicas, às vezes em grupos, e hoje a gente sabe que é um forte fator para você conseguir prevenir a sua saúde mental. Eu sempre digo, e eu acredito que a gente deveria ter psicologia, especificamente essa base teórica da TCC, desde o ensino fundamental na escola. Se a gente tivesse essas matérias, esses conteúdos na escola, eu sinceramente acredito que os nossos níveis de transtornos mentais, de ansiedade, de depressão, de suicídio, seriam níveis muito, muito menores do que a gente tem hoje em dia no Brasil. Então, por isso, eu quis trazer esse conhecimento aqui para vocês. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou ensinar passo a passo como você pode entender os preceitos da TCC e colocar em prática na sua vida para desenvolver uma vida melhor, uma vida que vale a pena ser vivida, tá bom? Então, espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até mais!